Falando um pouquinho de nós, los machos, né? Vamos falar um pouquinho dos homens aqui. Enquanto eu falei que a mulher, pastor, ela gosta de falar muito, o homem é exatamente o contrário. Na grande maioria, tem suas exceções. Tem homens que são tagarelas, por exemplo, eu, tá? Tem homens que falam bastante, falam pelos cotovelos, igual a mim. Mas a maioria de nós não. São pessoas que falam pouco. E além desse pouco, a gente fala por tema. Se estamos falando de um tema, é aquele tema até o final, até esgotar. Se você bota outro tema no meio, a gente se perde. A gente fica sem entender nada, com cara de bobo. E muitos casais têm problema por causa disso. Porque nem a esposa compreende essa limitação, que eu torno a dizer, igual falamos da mulher, não é defeito, é da nossa natureza, é uma característica masculina. Nós gostamos de tratar um assunto por vez, mesmo que sejam muitos, em sequência, mas um de cada vez. Senão a gente não sabe do que está ocorrendo, o que está acontecendo, né? E aí onde entra os adjetivos, né, pastor? Justo. Esse homem. Muitos, aqui não vamos nem tentar, mas muitos, né? Muitos deles. Então, tente entender. Quando você, querida, for falar com seu marido, nunca diga, amor, temos muita coisa para conversar. Nunca. Isso dá um desespero na nossa cabeça. Você pode ver que ele vai ter resistência, tá? Diga que nós temos uma coisa para conversar. Ele vai ter resistência por dois motivos. Sim. Primeiro, porque ela fala que tem coisas para conversar. E depois ainda diz que é muita. Falou em conversar e falou em muita. Duas coisas que o homem tem dificuldade, viu, irmãos? Duas. Você assusta o camarada, tá? Então não faça isso não. Tá? Aliás, se puder conversar sem avisar, encontrar um momento adequado, um momento propício, ainda é melhor ainda. Então o homem gosta de falar pouco e um tema de cada vez. Uma outra questão aqui, que são muito parecidas, mas antagônicas, tá? O homem, ele não precisa olhar para ouvir. Então, irmã, por favor, não exija dele, né? Olhe para mim, olhe para mim. Eu já vi situações, viu, pastora? Que a irmã diz, olhe para mim, aí ele fala assim, você não é minha mãe, né? Aí a coisa complica, o negócio dá ruim, dá errado. Mas é tão lindo quando os dois se compreendem assim, tanto ele se esforça para olhar para ela, quanto ela se esforça para compreender que ele não precisa dessa necessidade, né? Isso. Esse é o nosso intuito aqui, né? Que os casais aprendam e consigam fazer isso. Né? Em relação à proximidade, tá? Nós não temos necessidade não, viu, irmãos? Homem não gosta de estar andando com outro muito próximo. Homem não gosta de estar conversando com outro homem, o camarada muito perto dele, olhando para ele. Nós não temos essa necessidade. Então é importante que a mulher saiba que a maioria dos homens, quando passa o período da conquista, lembra do que eu falei no início? Ele vai se aquietar. E ele não vai ser como antes, aquela necessidade de estar abraçado o tempo todo, aquela necessidade de estar olhando o tempo todo. O homem tende a acalmar isso. Então, aí é uma coisa de ajuste, de conversa. Se é uma necessidade que a mulher tem, olha, eu preciso que você olhe para mim. Então, vão se ajustando aos poucos, né? Para que a coisa vá bem. Então, o homem não tem essa necessidade de proximidade. Exatamente. E a mulher de Deus, ele não tem essa necessidade, mas para que o relacionamento possa continuar com aquela alegria e saudável, é importante que ela também mostre a necessidade dela. É importante que haja um feedback, uma conversa e uma concordância entre os dois. Dizer. Irmãos, eu sei que brincando, pelo menos aqui eu digo muito, né, que é conversando que a gente se desentende, né? É o contrário, a gente começa conversando, termina discutindo, não é a gente não, então eu falo o ser humano de uma forma geral, né? A gente começa conversando, daqui a pouco a conversa descambota, e se a conversa for para o WhatsApp, o perigo é maior ainda, né? Porque você tentou dizer uma coisa, a pessoa entendeu outra totalmente diferente, e é um perigo. Então, às vezes é melhor conversar pessoalmente, né? Mas é importante que você diga, não tem coisa mais importante do que você deixar se conhecer, né? Você dizer, olha, isso aqui eu não gosto, isso aqui, poxa, isso aqui não é legal para mim, isso aqui me irrita, isso aqui eu não gosto mesmo. Não é que pelo fato de você sentar e conversar, que a pessoa vai
simplesmente depois de assistir esse estudo, sentou, conversou e vai aceitar, não é? Tanto a mulher, né, quanto o homem também. Não é que você, ou a sua esposa assistiu e você agora vai falar para ela vai atender tudo que você acha que é certo e que é bom para o relacionamento. Não é? Todo casal tem a sua dinâmica, tem a sua forma de ser, todo o ser humano tem seu tempo, e o que norteia isso aí é a educação, é o amor, entendeu? É o ouvir, é o compreender que cada pessoa é diferente, cada casal é diferente, e que existe um tempo determinado para tudo, dentro da conversa, dentro do diálogo e da compreensão. Muito bem. O outro ponto aqui, irmãos, tá? A tendência à objetividade. Enquanto a mulher tem a tendência à subjetividade, o homem tem a tendência a ser objetivo. Então veja, quando você vai conversar com seu esposo, tenta ser o mais direto possível, porque normalmente é uma característica da mulher. Se ela vai pedir uma coisa, ela pergunta uma pergunta que vai para outra coisa, que vai para outra coisa, para chegar lá onde ela queria. Nesse meio caminho, o homem já perdeu a paciência. E nesse meio do caminho, às vezes, ele já trancou o coração, já se zangou, já chateou, até porque já se conhecem, até porque sabe que ela nunca chega diretamente para dizer o que quer. E às vezes ganharia um tempo. Na cabeça do homem é muito mais lógico você ir direto ao ponto, dizer: olha, eu quero isso, não é? Se você precisa fazer compra, não fica perguntando para ele quando que vai receber o salário, se tem alguma coisa para pagar. Diga: ó, meu filho, tá faltando as coisas aqui em casa, eu preciso de tanto para comprar. Você quer ver uma coisa que o homem fica perdido? É quando a esposa diz assim: filho, eu vou comprar tal coisa. O homem pergunta: sim, e aí? Aí ela diz assim: troco para quanto? Ora, mas se ele não sabe nem o que ela vai comprar, se ele não sabe nem o que é, quanto é, como é que ele vai dizer troco para quanto? Então, às vezes surge uma dificuldade ali que pode ser sanada, que pode ser resolvida. Peça, se você sabe: olha, eu preciso de R$50 para comprar o almoço, peça os R$50 para comprar o almoço. Não fica rodeando, porque a maioria dos homens gosta da coisa mais reta, mais direta, e facilita muito. Mas, pastora, também não estou dizendo que é obrigação só dela de ajustar, tá? É nossa também de entender que, por característica, a mulher faz isso. Então, busque ter um pouco de paciência, busque tentar entender. Estou falando aos homens, tentar entender que grande parte das mulheres são assim. Em muitos casais, pastor, a dinâmica seria, cada um deveria ter sua dinâmica em relação ao exemplo que está sendo dado, em relação a compras, essas coisas. Mas uma das dinâmicas poderia ser um só fazer a compra, porque realmente seria difícil ajustar isso aí, porque muitas vezes ela fala para manter na intenção dela é manter uma conversa, é compartilhar algo que realmente ela quer, a opinião dele para comprar. Em muitos momentos é assim, mas ele jamais vai compreender dessa forma. E aí é onde entra um conflito muito grande. Ela sai chateada, não é? E pensa assim: não falo mais, não digo mais, vou me calar. E quando uma mulher se cala, os maridos têm que prestar atenção. Se ela está calada, não quer falar nada com você, tem alguma coisa errada, e provavelmente ela não vai dizer para você. De tantas vezes que ela tentou falar e você, pela sua lógica, foi bem taxativo e ela sente que está sendo colocada de lado. Isso é muito perigoso. Isso é muito importante que depois desse momento aqui vocês sentem para conversar. Sentem para conversar, porque se ela gosta de falar e não está falando, tem algo que precisa ser tratado, uma ferida que precisa ser cuidada. É verdade. Sobre finanças nós vamos tratar daqui a pouquinho, mas vamos aqui ao próximo ponto importante também, a questão da segurança. Eu falei que... pulei um ponto, perdão. O homem se desprende rapidamente das discussões. Enquanto a mulher, ela revive o passado com intensidade, o homem se desprende rapidamente, né, das discussões. E por essa razão ele dá a aparência de ser uma pessoa insensível. Cuidado com isso, viu, irmão? Tá? Porque nós, por exemplo, se nós conversamos, está resolvido, está resolvido. O homem, a partir dali, tem a tendência a botar uma pedra em cima daquilo, partir para a próxima.
E às vezes a mulher fica pensando, poxa, esse cara não tem sentimento, né? Esse cara não tem nenhum tipo de emoção, porque foi um negócio grave ontem, hoje ele já está aqui sorrindo, já está de boa, já está tranquilo, enquanto eu ainda estou me recuperando, ainda estou ainda nesse processo de reconstrução desses meus sentimentos, ele já está tranquilo, já brincando, já fazendo, né, brincadeiras. Então é uma tendência do homem, não estou dizendo que é certo, tá certo? Mas é uma tendência natural do homem, né, ele ter esse desprendimento muito rápido, né, das discussões. Em relação à segurança, enquanto a mulher ela quer se sentir bem consigo própria, ela quer se sentir, né, firme perante as suas amigas, perante sua família, qual é a segurança que o homem precisa? Ele precisa estar seguro que não vai ser traído e não vai ser trocado. Por essa razão é que alguns casais têm problemas. Por exemplo, tem homens que não permitem de forma nenhuma esse negócio de primo. Ah, é meu primo. Primo nada, meu filho. Você é casada comigo, manda o primo plantar batata. Não é de primo aqui não, né? Ah, tá de olho, tá observando. Porque se tem uma das coisas que o homem preza, que ele tem receio imenso, é de ser traído ou ser abandonado, certo? Então ele precisa desta segurança. Logicamente eu estou dizendo que a maioria dos homens nesse ponto é inseguro, tá? É inseguro. Então às vezes essa teimosia dele, essa ciumeira dele é a própria insegurança. Não é que a mulher está dando motivos, algumas não, né? Mas não são todas, né? Não é porque a mulher está dando motivo nenhum, é porque ele tem essa insegurança. Então, como tratar isso, né? Exatamente conversando, para que você consiga mostrar para ele que você está com ele, não é porque não tem outra escolha melhor, porque você escolheu ele é a sua escolha e ponto final, e aí vão caminhando e vão melhorando, né? Em relação ao romantismo, já falei que a mulher ela valoriza mais os sentimentos do que o sexo. O homem é exatamente o oposto. Ele valoriza muito mais, na grande maioria, torno a dizer, há exceções? Há sim, e não tem nenhum problema com isso. Mas a grande maioria dos homens valorizam muito mais a relação sexual do que os sentimentos. Então ele não precisa se sentir amado para fazer sexo. Basta ter vontade. É o contrário da mulher, ela precisa se sentir querida, se sentir amada, estimulada. O homem não precisa nada disso, né? Basta querer que ele está pronto. Então, mulheres, entendam isso. O casal pode se ajustar? Claro, pode facilmente se ajustar em relação a isso. Basta conversar. Basta que você, minha irmã, explique para ele, olha, não é bem assim não, peraí, vamos conversar, peraí, vamos ver aqui. Mas chega a um ritmo próprio do casal, todo casal chega. A gente está falando aqui que basta conversar, realmente existem pontos aqui colocados que dentro de uma normalidade é só conversar, né, colocar o amor como base, a educação, o respeito pelo ser humano, aí basta conversar. Mas se já houve conversa, tem situações em que realmente precisa de uma terceira pessoa, né, um profissional, né, uma orientação pastoral, para que realmente as coisas venham a ser colocadas no lugar, não é isso? Sim, quando já foi conversado, né? Quando já foi falado e não é resolvido, né? Então precisa sim haver um acompanhamento, tá? Quando eu digo que basta conversar, eu falo no sentido de abertura, né? Quando o outro está aberto. Se o outro não está aberto, não tem diálogo, não tem conversa. Quando um só quer conversar, e é monólogo, não é diálogo, né? A pastora está correta nisso. Que nós temos atendido alguns casais, né, pastor, que nós vemos mulheres que já tentou de várias formas conversar e ela se sente frustrada, e homens também, né? Vemos homens também que se sentem frustrados, que as pessoas pensam que é só mulheres, mas tem homens também que estão frustrados porque tentam conversar e não conseguem, né, uma devolutiva, não conseguem uma abertura, e aí a pessoa fica trancado, né? E aí é onde começa a se deteriorar por dentro
e começa a ter, e até mesmo casais na igreja, né? Então procura ajuda, certo? Você que talvez esteja passando por isso, coloca aí nos comentários se precisar de ajuda, que estamos para conversar e ajudar. É para isso que estamos aqui. Sim, nesse caso os obreiros, tá? Obreiros, fiquem atentos aí, se alguém precisar, estamos aqui dispostos a atender em nome do Senhor Jesus. Mas nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado, dando tempo. Estou verificando aqui se vai dar tempo. Falar um pouquinho mais aprofundado daqui a pouquinho sobre isso aí, tá bom? Em relação... falei do ciclo menstrual da mulher e preciso falar do ciclo hormonal do homem. Você sabia que tem isso? Você sabia que normalmente o homem, pela manhã, ele tem um pico de testosterona e é o pior momento para você tentar discutir uma relação, é o pior momento para você querer falar de problema com o homem, é pela manhã, porque ele amanhece amanhece ali, né? Virado, pique mesmo. Claro, tem os outros que são o contrário, que é a moleza em pessoa, mas a grande maioria dos homens, né, ele tem um pico hormonal, um pico, né, de testosterona pela manhã. Então é importante compreender isso, tá? E já há estudos sendo feitos, ainda não conclusivos, mas estudos sendo feitos que mostram que existem períodos do mês onde o homem tem outro pico maior ainda de testosterona, e você consegue notar que existem certas épocas do mês que o homem está um pouco mais agressivo, está um pouco mais agitado, e essas coisas precisam ser também levadas em consideração. Se a pessoa não é assim sempre, se a pessoa não age assim sempre, se ela tem um rompante, então é importante que conversem, até mesmo para que busquem orientação profissional para ver o que se trata, né? Do que se trata essa questão. Então, esses foram os pontos que nós separamos em relação às necessidades e características peculiares de cada sexo. Mas vamos adiante, né? Deixa eu dar um recado especial para o pessoal aqui da gravação. Queridos, você que assistiu essa nossa palestra e algo importante ficou no seu coração e você sentiu de compartilhar com alguém, não se prive não, compartilhe, envie essa mensagem para quantos você puder, ajude outros também a ouvir aquilo que você ouviu nessa noite. E nós estamos pedindo, não é como pagamento, mas é como uma forma de incentivo ao nosso ministério. Se inscreva no nosso canal, assine, né, ali o nosso canal, acione o sininho das notificações, curta os vídeos, espalhe essa mensagem para todos quantos você puder e seja canal de bênção na vida de muitos, em nome de Jesus.